Mensagem de Nossa Senhora a respeito da desobediência de Eva e a obediência de Maria. E ela diz assim: estou na alegria desde que cumpri a missão a que Deus me destinava, que é a alegria de ser mãe. Eu tinha me consagrado a Deus desde a mais tenra idade e conheci a causa do mal no mundo. E eu quis anular, pelo meu desejo, o plano de Satã. E o Espírito de Deus tinha me instruído sobre a dor do Pai diante da corrupção da Eva, que abraçou a proposta de Lúcifer. E em mim havia a intenção de amenizar aquela dor, a do Criador, conservando-me inviolada por pensamentos, desejos e contatos humanos, contrariando assim todos os prazeres da Eva. Contudo, havia em mim o sacrifício de não ser mãe, e sim a sempre virgem. A maternidade livre de todo sofrimento, o Criador tinha dado a Eva uma doce e pura maternidade sem o peso da sensualidade que provocou só sofrimento à mulher. E só eu experimentei esta doce maternidade. De quantas vantagens Eva perdeu a partir do momento em que deu ouvido à proposta de Lúcifer. Perdeu o que era muito mais que ser uma pessoa imortal, ou seja, isento da morte. No entanto, meu Jesus, passamos pela morte. E que morte? Morte de um condenado, o meu Jesus. Mas a maternidade sem peso e sem violação só aconteceu comigo, a nova Eva. Que doçura teria sido para a mulher chamada a ser mãe, se não tivesse que sofrer as dores e o peso da vida. E eu tinha me consagrado a Deus, renunciando este privilégio, a doçura de ser mãe, com este privilégio. Mas Deus quis dar à sua serva este dom, o de ser mãe, mãe de um homem, mãe do Filho de Deus.
a alegria de ter contentado a Deus, de ter tirado do coração de Deus a amargura da desobediência de Eva, da vaidade da Eva e da sua falta de atenção na ordem do Criador. E o meu Jesus, durante a sua vida comigo, foi me explicando a culpa com que o primeiro casal se manchou. E eu anulei aquela culpa, fazendo de modo que, descendo ao nível daquele casal, para depois subir de novo, o princípio da culpa estava na desobediência. E eu refiz com a minha obediência. Adão e Eva não levaram a sério as recomendações do Criador, assim como hoje o homem e a mulher de hoje, do século XXI, não estão levando em conta ou a sério aquelas recomendações do Criador. Pois o Criador queria mantê-los puros, como planejou. E hoje, nós, homens e mulheres, seríamos inferiores somente aos anjos. A desobediência é um mal que colocou Adão e Eva na disposição de rebeldes. E hoje vocês estão vivendo a mesma tese de Eva, oferecendo a Satã, um campo propício para as suas operações. E Eva, na sua curiosidade, o Lúcifer aproveitou para cantar-lhe a canção da mentira. E disse a Eva: como pensais que sois reis, inferiores só aos anjos? Vejam, vocês nem liberdade têm como a dos animais. Ao animal foi dado o poder de se reproduzir. Ele, os animais, gerará os seus filhos, mas a vós é negada essa alegria. Por que então ser homem ou mulher sem ter o direito de gerar filhos? Vejam os animais gerando os seus filhinhos, e esta alegria vocês também podem ter.
E estas são algumas pinceladas da canção da mentira. Para ele, o Lúcifer, tomar posse ou roubar a paternidade do Criador. E a sedução continuou, porque da parte de Eva e Adão não houve vontade de acabar com ela e continuaram a conhecer só o que lhe faria mal. É aí que a árvore proibida se torna mortífera para a raça humana. A mulher se tornou fêmea e o homem se tornou macho. E com isso, a dor e a morte. E a tese de Eva gerou o sofrimento que não se aplacará enquanto não se extinguir a vida do último casal sobre a terra. Vou repetir. A tese de Eva gerou o sofrimento que não se aplacará enquanto não se extinguir, repito, extinguir a vida do último casal sobre a terra. E eu percorri de modo regressivo o caminho daqueles dois pecadores no caminho da obediência. Deus me pediu que eu permanecesse virgem e eu obedeci. E depois Deus me pediu que eu fosse esposa e eu obedeci, colocando o matrimônio naquele primeiro grau de pureza, conforme o pensamento de Deus quando criou o homem e a mulher. E depois pediu-me para me tornar mãe. E eu que tinha o voto de ser virgem, agora submeto a este pedido e obedeci. E com isso eu não me orgulhei, e sim me aniquilei na humildade. E a Eva quis na sua vida o gozo, o triunfo, a liberdade. E eu, no lugar do gozo de Eva, aceitei a dor. E no lugar do triunfo, aceitei o aniquilamento. E no lugar da liberdade que Eva quis, aceitei a escravidão. Fiz-me a serva de Deus. 2 pontinhos. Na carne
na moral e na alma, confiando o meu esposo a Deus, para que ele, o meu esposo José, pudesse entender a purificação do matrimônio. Vou repetir. Confiando o meu esposo a Deus, para que ele, o meu esposo, pudesse entender a purificação do matrimônio, de tal modo a fazer de nós dois os que haveriam de restituir a dignidade perdida ao homem e à mulher. Abracei a vontade do Criador e disse sim e basta. Ou seja, aquele sim anulou, ou melhor, aquele sim anulou o não de Eva. Ou seja, a tese de Maria anulou a tese de Eva. E hoje a tese de Eva foi vencida pela minha obediência, ou seja, pela minha tese. E agora eu me darei por feliz se alguém viver este ensinamento. Repito, e agora eu me darei por feliz se alguém viver este ensinamento. E que Deus seja amado e que faça desta serva um degrau para vocês subirem. E digo a vocês hoje do século XXI, é preciso ser degraus para que os outros subam também. E aqui vai uma palavra, melhor, a frase de Jesus, que diz assim: a palavra de minha mãe deveria acabar com toda e qualquer dúvida e pensamento que bloqueiam a vossa mente. Eu vos quis falar disso porque agora eu digo para vocês hoje, 90% entre vós são semelhante a Eva, intoxicados pelo hálito, pela palavra de Lúcifer. E não viveis para amar-vos, mas para saciar-vos de sensualidade, e não viveis para o céu, mas para a lama. E de razão, melhor, para a lama. E não sois criaturas dotadas de alma e de razão, mas são cães. Repito, cães sem alma e sem razão. E vós já matastes a alma, já depravastes a razão. Em verdade, eu, Jesus, filho da Virgem Maria, vos digo que os animais irracionais
estão acima de vós, na honestidade de seus amores. Inscreva-se neste canal, clica o sininho e dê o seu joinha para que a gente possa continuar.